Então, hoje nós vamos conversar com vocês sobre cabimento dos recursos extraordinário especial, tá certo? Estamos falando aqui do cabimento dos recursos, começamos falando do cabimento dos embargos de declaração, em razão de sua característica bastante peculiar, depois falamos do cabimento de recursos contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição. Na sequência, falamos de recursos cabíveis contra decisões monocráticas proferidas nos tribunais, né? Decisões unipessoais. Ontem, nós fizemos uma notícia, né? Apresentamos uma notícia sobre a tramitação e provável aprovação iminente da PEC que cria o requisito da relevância da questão federal para o cabimento do recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, e nós observamos, né, que isso, de alguma maneira, vai aproximar, pelo menos na aparência, o recurso especial do recurso extraordinário, porque o recurso especial, de acordo com a Constituição, ou do texto constitucional hoje em vigor, o recurso especial é cabível, qualquer que seja a qualidade, por assim dizer, da questão federal infraconstitucional discutida no acórdão impugnado, diferentemente do que acontece com o recurso extraordinário. A questão constitucional, discutida no acórdão impugnado, deve ostentar repercussão geral. Agora, se aprovada essa PEC, e tudo indica que deve ser realmente aprovada em breve, o recurso especial também só será admissível à semelhança do que acontece com o recurso extraordinário, se a questão federal ostentar determinadas qualidades. E, de acordo com o texto constitucional, né, essa característica é chamada de relevância da questão federal discutida, né? Então, questão de direito federal infraconstitucional discutido. Só com essa introdução a gente já percebe que esses dois recursos, extraordinário e especial, eles têm algumas peculiaridades, né? Eles têm algumas características que distinguem esses recursos dos demais. E essas características, pessoal, têm muito a ver com a função desempenhada pelos tribunais superiores quando julgam esses dois recursos, né? Eu preparei um roteirinho aqui para vocês, e depois eu vou tentar fazer um caminho, não de toda a história do recurso extraordinário, mas eu gostaria de pensar alguns dados históricos, né, para procurar demonstrar a vocês que isso não é algo que começou agora, né, sobretudo nós que estamos aqui na faculdade, talvez, muitos de vocês talvez nem tenham visto até hoje um recurso especial, um recurso extraordinário, embora a gente fale o tempo todo disso, né? Mas eu vou falar isso aqui para vocês supondo que muitos de vocês eventualmente não ouviram falar disso ainda, né? Dessas características bem peculiares, mas eu posso assegurar a vocês que isso muito provavelmente vai ser bastante útil para vocês no futuro também, porque eu me deparo até hoje, veja, eu sou advogado desde 95, sou professor desde 1995 também, então aí chegando a 27 anos de advocacia e de docência, e eu me deparo até hoje com muita gente que aparentemente não compreendeu muito bem essas funções, né, dos tribunais superiores, e com base nisso, né, talvez por uma falta, talvez por algumas dúvidas que não foram sanadas quando estudou a matéria na faculdade mesmo, eventualmente, né, acaba dizendo que qualquer decisão do Supremo e do STJ, em determinado sentido, é manifestação de jurisprudência defensiva. Em alguns casos é mesmo, né? O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, ao longo de toda a sua história, isso não é algo recente, né, por várias vezes valem-se da jurisprudência defensiva, e a expressão mais usada antigamente, né, sobretudo ali no Supremo Tribunal Federal, era jurisprudência de legítima defesa, que com o propósito de diminuir a carga de trabalho, e evidentemente isso não é algo legítimo, é criticável. Eu mesmo venho criticando isso há muito tempo, né? Mas, embora exista a jurisprudência defensiva, nós temos que saber em que situações, né, essa via estreita de acesso aos tribunais superiores, né, ela é justificável, inclusive para aqueles de vocês que eventualmente forem trabalhar como advogadas e advogados, né, saibam elaborar a sua petição de modo a evitar, né, cair nesses mecanismos, por assim dizer, nesses filtros, né,
não raro injustos e legítimos, concebidos pela jurisprudência dos tribunais superiores. Então, aqui, a nossa função é compreender com o máximo possível de precisão, né, o cabimento desses recursos, aqueles de vocês que forem se tornar advogados para evitar a jurisprudência defensiva, aqueles de vocês que forem se tornar juízes, etc. e tal, para saberem o que é correto ou incorreto à luz da Constituição Federal, né? Para começar, eu queria colocar aqui para vocês um roteirinho, até para facilitar para aqueles que eventualmente gostam de fazer anotações, né? Um roteirinho bastante breve, né? Com 4 pontos. 4 pontos que eu quero destacar aqui para vocês. Esses pontos, pessoal, né, se bem compreendidos, vão muito auxiliar, né, vocês na compreensão desse tema. Quando a gente fala do julgamento de recursos pelos tribunais, nós costumamos classificar, né, esses tribunais de acordo com 2 finalidades, bem grosseiramente, bem genericamente, né? Pública e privada, finalidade pública e finalidade privada. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Costuma-se dizer que o tribunal tem finalidade pública quando é propósito dele, primordialmente, julgar o caso, né? A finalidade precípua do tribunal é julgar o caso. Então, quando eu digo assim que o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Justiça do Estado, está julgando a apelação, né, os próprios desembargadores, juízes que integram o tribunal, eles estão mais preocupados em resolver o problema fático subjacente. Muito embora, para tanto, eles devam necessariamente, né, resolver também questões de direito, porque, afinal de contas, ao julgar, o juiz, assim, o juiz de primeiro grau e também o juiz que atua no tribunal, ele vai interpretar um fato para, sobre esse fato, resolver ou aplicar uma norma jurídica. Mas a finalidade do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, não se liga necessariamente na definição da inteligência daquela norma. Claro que isso é uma etapa, né, que ele deve superar para julgar aquele pedido, para julgar o recurso, mas não é propósito primeiro do Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, quando o faz, definir a inteligência da norma, né? Isso não é algo que ele tem como propósito, né? A mesma coisa não acontece com os tribunais superiores, né? Isso vale para outros tribunais, como, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho, naquele âmbito, mas nós vamos nos dedicar aqui nesse nosso encontro aos recursos extraordinário e especial dirigidos, respectivamente, ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. Vejam, o Supremo Tribunal Federal, né, existe já há muito tempo, e assim também o recurso, que no início não tinha o nome de recurso extraordinário, só com o passar do tempo ele acabou recebendo esse nome, mas ele já existia com essa função, né? Mas por que é que surgiu, né, tentando resumir essa origem histórica do recurso extraordinário, né, dirigido ao Supremo Tribunal Federal, como é que isso surgiu em nosso contexto, né? O sistema federativo brasileiro sempre foi bastante complexo, e vocês percebem que até hoje a gente está ali se debatendo em relação a isso. No Supremo Tribunal Federal, né, às vezes ele interpreta os artigos 21 e 24 da Constituição Federal de modo a atribuir mais poderes para os estados, né, no sentido de criação de leis locais, né? Mas isso sempre foi assim, essa conflituosidade sempre foi assim. Lá atrás era um pouco maior até mesmo, né? Lá atrás havia uma preocupação no sentido de que os estados não ganhassem tanta autonomia assim, né? E essa autonomia poderia se revelar na interpretação de textos de leis federais. Então, em determinado momento histórico, compreendeu-se, né, os juristas lá de então, daquele contexto lá atrás, né, compreenderam que seria necessário haver um órgão julgador, um órgão recursal, que tivesse competência de examinar e unificar a inteligência, né, da norma federal lato sensu. Então, esse tribunal deveria proteger a norma federal, deveria dispor sobre a inteligência da norma federal, e havendo divergência sobre o modo de interpretação dessa norma federal, né, deveria este órgão dizer qual a interpretação correta, evitando-se com isso
que essas unidades autônomas, né, com o passar do tempo, ou melhor, os tribunais existentes nessas unidades autônomas, com o passar do tempo, acabassem tendo um direito federal para si mesmas, né? Vejam, é importante ter presente aqui, pessoal, a diferença entre texto normativo e a norma que é produto da interpretação de um texto. Então, eu posso ter no Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, no Código Civil, no Código Penal, no Código Tributário Nacional, ou mesmo na Constituição Federal, um texto, né, que, se aquele dispositivo não foi tido por inconstitucional, não foi afastado, não foi revogado expressamente, ele está ali, na lei ou na Constituição. Agora, esse texto, ou texto normativo, né, embora ele seja idêntico no Brasil inteiro, à medida em que ele é interpretado, né, pelos tribunais dos estados e assim também os tribunais regionais federais, esses órgãos vão dando a esse mesmíssimo texto, repito, ao mesmo texto no Brasil inteiro, mas à medida em que esses tribunais autônomos vão interpretando esses textos, eles podem gerar normas diferentes, né? Então, é por isso que nós percebemos, eventualmente, que o mesmo dispositivo do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Penal, é interpretado de uma maneira diferente aqui no Tribunal de Justiça do Paraná do que interpreta o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. É interpretado de uma maneira diferente no Tribunal de Justiça de São Paulo, se comparado com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se não houver, né, um órgão que tenha por propósito unificar a inteligência desta norma federal, com o passar dos anos, pessoal, eu terei uma norma diferente, uma norma federal diferente em cada um dos estados, né? Então, quando surgiu lá atrás, lá na origem, o recurso extraordinário, muito tempo atrás, né, a preocupação daqueles que esboçaram, né, os primeiros textos, né, que diziam respeito ao cabimento deste recurso para o Supremo Tribunal Federal, eles se preocupavam com isso, né? Eu até me arrisco a dizer, depois de ter estudado bastante tempo isso lá atrás para minha dissertação de mestrado e continuar estudando até hoje, né? A gente até pode dizer que a função primeira do Supremo, ao julgar o recurso extraordinário, diga respeito à proteção da autoridade da norma, não é? A rigidez da norma, a validade, etc. e tal. Ok, mas o que motivou a criação do recurso, inegavelmente, foi a divergência, a dissidência que havia sobre o sentido dessa mesma norma em vários tribunais do Brasil, né? Isso poderia, sob um certo ponto de vista, favorecer em demasia a autonomia desses estados, né? É interessante, a gente não pode fazer um paralelo ou tratar como iguais o sistema federativo brasileiro e sistemas como, por exemplo, o dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos da América. Lá há um maior reconhecimento da autonomia de cada um dos estados, né? Tanto é que cada um dos estados tem competência legislativa para disciplinar um sem número de matérias de uma maneira muito diferente do que acontece aqui entre nós. Aqui no sistema brasileiro, né, de certo modo, pode-se dizer que o nosso regime federativo foi imposto de cima para baixo, né? Não foi uma atitude das unidades autônomas se reunindo, né? Então, vejam, não é possível comparar sem a devida cautela, sem o devido cuidado, o que acontece aqui no Brasil com o que acontece em outros países. Mas foi isso que sucedeu lá atrás. Apenas para tentar mostrar aqui para vocês isso, como isso funciona historicamente, eu vou trazer aqui para vocês alguns julgados bem antigos e mesmo textos constitucionais bastante antigos, para tentar revelar a vocês que isso não sucede só com a Constituição de 88, mas desde há muito tempo, né? De todo modo, pessoal, antes de começar, eu queria que vocês tivessem bem claras essas características que eu estou indicando aqui nesse primeiro slide, né? Funções do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça e cabimento dos recursos extraordinário especial. Vejam, hoje parece tranquilo, ou pelo menos a doutrina majoritária, não é? Parece estar de acordo com afirmar-se que as funções do Supremo e do STJ, quando julgam os recursos extraordinário especial,
São três e pode haver uma quarta. São três. Primeira, função nomofilática, da qual decorrem duas outras, função uniformizadora e função paradigmática. Deixa eu explicar primeiro essas três, e depois a gente passa para a quarta, né? Veja, função nomofilática, né, ou nomofilaquia, ou até para alguns, função nomofilácica, tem a ver justamente com isso que eu coloquei ali nessa síntese, né? A proteção da rigidez, validade e autoridade da norma. Expressões usadas lá atrás pelo Pontes de Miranda, que eu gosto de reproduzir em meus livros, né? Então, função nomofilática diz respeito a isso mesmo. Surgiu, como mencionei, né, a partir desse propósito uniformizador, né? Ou seja, a finalidade de evitar, de eliminar a existência de divergência jurisprudencial. E mais recentemente, embora isso não seja tão recente assim, mas mais recentemente se tem enfatizado uma função chamada de paradigmática. O que é a função paradigmática? Embora ela também descenda da nomofilática, né? A função nomofilática tem a ver com a definição do sentido da norma jurídica para casos futuros. Servir de paradigma, servir de exemplo. A ideia de que os tribunais superiores criam padrões decisórios para julgamento, né, isonômico de casos afins. Aí, então, se falar, como se tem falado bastante, sobretudo em tempos recentes, né, que esses tribunais superiores seriam cortes de precedentes, tribunais de precedentes, né? E isso, como disse, tem uma origem, tem um embasamento histórico, né? Isso tem a ver com a divergência que havia no sentido, no modo como se compreendia a norma federal, fez com que, né, lá atrás, se compreendesse necessário, né, criar-se um recurso dirigido a um tribunal de cúpula que ditaria o sentido da norma e afastaria eventuais divergências a respeito do sentido dessa norma, né? Percebam que só com essa explicação, pessoal, essa finalidade, não é, essa justificativa para a criação desse recurso dirigido à época ao Supremo Tribunal Federal, a gente já compreende muito do cabimento desse recurso e já o afasta de recursos como, por exemplo, a apelação, né? Se a finalidade do recurso extraordinário, a finalidade do recurso especial é levar ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, uma questão de direito, né, para que esses tribunais definam o sentido da norma, é natural, pessoal, e aí é o primeiro ponto, a primeira chave para se compreender, né, os recursos extraordinário especial, é natural que estes recursos não sejam cabíveis para se discutir questões de fato, né? Esses dois tribunais acabam desempenhando função que a doutrina chama de função pública, que é diferente, né, ou finalidade pública, que é diferente da finalidade privada, como mencionei no começo, né, quando um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, julga um recurso de apelação, eles desempenham finalidade que a doutrina chama de finalidade privada, que é mais aproximada ou mais afeita a questões, a resolver a lide em si mesma considerada que está ali subjacente no processo. Agora, quando a causa é levada a um dos tribunais superiores, né, isso já se apresenta a esses tribunais, ou já são essas causas são levadas a esses tribunais para que eles desempenhem essa função pública, que é a função prioritária desses dois tribunais, que é a definição do sentido da norma federal, constitucional ou infraconstitucional, conforme o caso. Agora, significa isso dizer, pessoal, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não vão julgar o caso? A resposta é negativa, porque eventualmente eles vão sim julgar o caso. Esse julgamento do caso, essa aplicação da norma ao caso concreto, é chamada pela doutrina, não é, essa função de função diquelógica, né? Função diquelógica, né? Tem uma origem ali, né, no uso dessa expressão, mas básica e fundamentalmente significa julgar o caso concreto, julgar o caso com justiça, né? Que para nós aqui significa aplicar a norma jurídica ao caso concreto. Essa função é desempenhada pelos tribunais superiores excepcionalmente. Essa função diquelógica é realizada pelos tribunais superiores
excepcionalmente. Para que isso aconteça, é necessário, pessoal, que o Tribunal Superior ultrapasse algumas etapas. Então, peguem essa página aí, deem um print na página, guarda no computador, para volta e meia você dar uma olhadinha nela, se você ainda não anotou, né? Quando tiver que estudar recurso especial e recurso extraordinário de novo. Deixa eu colocar aqui para vocês agora o texto da Constituição Federal de 1988, tá? Texto da Constituição Federal de 1988, que é o que a gente tem agora de mais recente, né? Que é a nossa Constituição hoje em vigor, e na sequência eu vou falar com vocês um pouquinho da história desse recurso particularmente, do recurso extraordinário, né? Vejam, eu coloquei aí para vocês na tela o inciso 3º do artigo 102 da Constituição. Neste momento, nos interessa apenas a linha A desse inciso 3º para que a gente compreenda, né, o cabimento desse recurso e quando é que esse recurso vai julgar a causa. Veja o que está escrito ali no inciso 3º. Né, compete ao Supremo julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas, em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição. Vejam só que interessante. A Constituição Federal estabelece que o Supremo vai julgar as causas decididas. Então, no contexto brasileiro, pessoal, no direito brasileiro, os tribunais superiores julgam sim a causa. Tá? Julgam sim a causa. Algo similar ao que está aqui vai estar também ali no artigo 105, inciso 3º da Constituição, em relação ao recurso especial. Já falaremos disso, né? Então, pode o Supremo Tribunal Federal julgar a causa, veja, está escrito aqui, julgar mediante recurso extraordinário a causa decidida. Então, ele julga sim a causa, mas para que ele julgue essa causa, né, a Constituição Federal estabelece aqui uma condição. Qual é a condição? Quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição. Quando, né, a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição. Vejam só que interessante isso, né? Significa dizer que para que o Tribunal Superior julgue a causa, para que o Tribunal Superior julgue a causa, é imprescindível que antes o Tribunal Superior tenha dito, né, que a decisão recorrida contrariou o dispositivo da Constituição. Isso daqui em relação ao recurso extraordinário, mas que vale mutatis mutandis para o recurso especial que está ali no artigo 105, inciso 3º da Constituição. Então, percebam vocês que quando a Constituição estabelece aqui, com o perdão da redundância, né, o que a Constituição fez aqui foi estabelecer uma condição, né, no sentido de que o Tribunal Superior vai julgar a causa apenas e tão somente. O Tribunal Superior vai julgar a causa apenas e tão somente quando realizar a verificação de que a decisão recorrida violou a norma. Né? Significa dizer, portanto, pessoal, que aquela função diquelógica, me permitam retornar aqui, né, naquele material que eu passei para vocês antes, né, que eu coloquei na tela para vocês antes, vou colocar de novo, só para a gente deixar isso bem registrado aqui. Essa função nomofilática, que diz respeito, né, ao controle da rigidez, validade e autoridade da norma, ela é condição para que o Tribunal Superior desempenhe a chamada função diquelógica. A função diquelógica, consistente na aplicação da norma ao caso concreto, só se realiza pelo Tribunal Superior se verificada, né, a existência de violação à norma, né, constitucional ou federal infraconstitucional, conforme o caso. Eu peguei aqui, para ilustrar esta afirmação, um trecho de um julgado do Supremo Tribunal Federal, é um voto do ministro, né, saudoso ministro Teori Albino Zavascki, né, em que ele descreve, baseando-se na doutrina de Piero Calamandrei, né, ele descreve essas funções, por assim dizer, que eu acabei de mencionar aqui para vocês, né?
perfil institucional atribuído ao Supremo, na seara constitucional e ao STJ, no domínio do direito federal, que tem entre as suas principais finalidades a de uniformização da jurisprudência, que é aquilo que a gente chamou de função uniformizadora, bem como a função que se poderia denominar nomofilásica, que pode ser também chamada de nomofilática, né? Entendia nomofilaquia no sentido que ele atribui Calamandrei, destinada a aclarar ou integrar o sistema normativo, propiciando-lhe uma aplicação uniforme. E diz ele aqui, que interessante, né? O Calamandrei, citado pelo professor Theory, né, que essas funções se entrelaçam e se iluminam reciprocamente. E ele vai além, né? Ele vai além e diz, ó, e que tem como pressuposto lógico inafastável a força expansiva ultrapartes dos seus precedentes. Não é o momento de aprofundar esse modo de pensar aqui, mas esse trecho descreve, né, essas três funções que eu coloquei aqui para vocês, nomofilática, uniformizadora, paradigmática, né? Nesse trechinho desse julgado que eu coloco aqui para vocês na reclamação 4335, que é um acórdão muito interessante para o estudo de um sem número de matérias relacionadas também à jurisdição constitucional, né? Pois bem, agora vejam, esse estado de coisas, como mencionei, não é novo, né? E tem a ver justamente com a função, né, que historicamente foi atribuída ao Supremo lá atrás, para que o Supremo a desempenhasse no julgamento de recurso extraordinário. Eu trouxe aqui para vocês a Constituição Federal de 1891, já com a redação, né, já com a redação da Emenda Constitucional de 1926, né, tem histórias muito interessantes, né, que a gente poderia citar aqui, mas a gente não vai ter tempo para isso agora, mas é muito interessante estudar a história das constituições brasileiras, né, como é que foi a transição dos regimes, né, ao longo da história, para se chegar até a Constituição de 88. Mas eu vou ficar apenas nesse ponto aqui. Vou pegar aqui como ponto de partida a Constituição de 1891, alterada pela Emenda Constitucional de 1926. Então vejam o que dizia o parágrafo 1º do artigo 60, que a gente está lendo aqui, né, após da Constituição de 81, após essa reforma. Das sentenças das justiças dos estados, em última instância, haverá recurso para o Supremo. Então, não havia Superior Tribunal de Justiça, havia Supremo Tribunal Federal. E percebam vocês, pessoal, a similitude entre, né, as alíneas aqui deste parágrafo 1º com o que nós temos na Constituição Federal de 1988, né? Então, quando se questionar sobre a vigência ou a validade das leis federais em face da Constituição, né, e se negar a aplicação, etc, etc. Agora, vejam aqui a linha C. Quando dois ou mais, claro, eu já estou lendo aqui com o português atual, né? Quando dois ou mais tribunais locais interpretarem de modo diferente a mesma lei federal, podendo o recurso ser também interposto por qualquer dos tribunais referidos ou pelo Procurador-Geral da República. Essa figura aqui, né, que está na segunda parte da linha C, interessantíssima, né, uma espécie de recurso de ofício que havia, e assim também a admissão de recurso pelo Procurador-Geral da República, quando houvesse essa divergência, né, entre dois ou mais tribunais locais na interpretação de uma mesma lei federal. Ora, essa interpretação, pessoal, é a norma jurídica. O que é norma jurídica? Norma jurídica é o texto interpretado para se resolver problemas, né? A norma é o texto interpretado. Então, se dois ou mais tribunais locais interpretam de uma maneira diferente, ainda que se trate da mesma lei federal, eu vou ter duas ou mais normas diferentes em cada um desses estados. Então, percebam, veja, esse dispositivo aqui tem praticamente aí 100 anos, né, de existência. Percebam como isso aqui se parece, e muito, até hoje, né, com o que está agora no artigo 105 da Constituição hoje em vigor, que é a Constituição de 1988, né, após sucessivas reformas, né, vejam, comparem isso com a linha C
do artigo 105, inciso 3º, no que diz respeito ao cabimento do recurso especial. Então, percebam vocês que, apesar de tanto tempo, né, como disse, praticamente 100 anos aqui, entre um texto e outro da Constituição, ali com a reforma de 1926 e depois com a Constituição de 1988, e na verdade a gente poderia até um pouco mais atrás ali na história, mas estou fazendo uma comparação aqui apenas para vocês compreenderem, esse propósito, esse desiderato, essa ideia de que é necessário eliminar a divergência, né, acompanha a Constituição, os textos constitucionais brasileiros, desde o início da República, né? Agora, voltemos aqui, pessoal, àquele texto da Constituição de 1891, na redação da emenda de 1926. O que eu quero colocar aqui para vocês é que essa função nomofilática, né, com a qual se relaciona a função uniformizadora, não é ou não vem de hoje, não é? Isso é assim já há muito tempo. Eu não vou ficar aqui falando com vocês, pegar Constituição por Constituição ao longo da história para ficar explicando aqui, né, como é que isso foi evoluindo até se chegar à Constituição de 88 e depois as emendas constitucionais pós-Constituição de 88. Eu só queria fazer esse paralelo para vocês entenderem. Isso não é a criação recente, isso tem a ver com a natureza desses tribunais superiores e a função que esses tribunais superiores desempenham no sistema federativo brasileiro, né? Se você entender isso, se você compreender, né, que esses tribunais surgiram, né, ou melhor, esses recursos, né, surgiram para levar a esses tribunais, né, questões, né, a fim de que esses tribunais eliminassem divergência quanto ao sentido da norma, esses tribunais assegurassem a autoridade da norma, assegurassem a rigidez da norma, de cara, né, você vai compreender que quando o STJ julga, ele não julga, ou o Supremo também, mutatis mutandis, ele não julga como um tribunal de justiça, ou um tribunal regional federal julga um recurso de apelação, por exemplo, né? E isso, pessoal, que está nessa Constituição, nesse texto constitucional do começo do século passado, foi sendo mantido com o passar dos anos, né? E isso foi refletindo, ou foi se manifestando, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, lá de trásão. Vejam, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos colhidos na jurisprudência, né? Uma decisão que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora, de 1941, que me parece bastante interessante, né? Recurso extraordinário 5.184, vejam, julgado em 13 de novembro de 1941, mais ou menos ali 80 anos atrás, né, praticamente 80 anos atrás. Olha só o que consta aqui da emenda. Não conhecimento do recurso, desde que o acórdão recorrido se limitou a examinar e decidir matéria de prova. Então, não é de hoje que se entende, não é? Né? Vejam aqui, ó, Rio de Janeiro, quando ainda o Supremo Tribunal Federal funcionava no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, né? Aliás, hoje, só um parêntese, né, tem gente que defende que se adote um regime de duplas capitais aqui no Brasil, né, semelhança ao que acontece em outros países, de modo que o Supremo Tribunal Federal eventualmente não funcionasse necessariamente em Brasília, por exemplo, né, mas enfim, isso não é o caso. Então, aqui o julgamento deste recurso extraordinário considerou-se que o que estava em jogo aqui era apenas questão relacionada a exame, né, sobre matéria de prova. E por que eles não conheceram do recurso? Vocês podem anotar o número desse julgado, entra ali no site do Supremo, isso aqui eu estou compartilhando com vocês o que está aqui no site do Supremo Tribunal Federal. Por que eles não conheceram desse recurso aqui? Porque o que estava em jogo ali era matéria de prova. E aquilo que eu coloquei para vocês, né, no texto constitucional, já antigo, foi sendo reproduzido com poucas variações nos textos constitucionais que sucederam, e o Supremo Tribunal Federal foi interpretando dessa maneira. Para discutir questão de fato, discutir matéria de prova, não cabe recurso extraordinário. Eu trouxe uma outra decisão semelhante aqui para vocês, um pouco mais recente, vocês vão ver que não é tão recente assim, porque é de 1963, né, que é no mesmo sentido. Vejam, então, mais ou menos 20 anos depois, em 1963,
né, uma outra decisão aqui do Supremo Tribunal Federal, decisão de 14 de outubro de 1963. Vejam ali, olha, matéria de prova, incomportável o seu exame na via extraordinária. Olha só que interessante, né? Aqui já estávamos em Brasília, né? O relator desse recurso aqui foi o ministro Evandro Lins. O ministro Evandro Lins, aqueles de vocês que gostam de história e gostam de ler a respeito da história do direito brasileiro, né? O ministro Evandro Lins é considerado por muitos um dos maiores juristas do Brasil. Ele ficou pouco tempo no Supremo Tribunal Federal. Ele foi nomeado em 1963 pelo presidente, se minha memória não falha aqui, né, pelo presidente João Goulart, mas em 1969, com o AI-5, ele acabou se aposentando, teve que se aposentar. Como vocês sabem, né, o AI-5 foi talvez uma das medidas mais severas e mais graves do regime ditatorial, né, do regime de exceção que precedeu a Constituição de 1988, e ele acabou se aposentando. Vamos entrar aqui nessa questão histórica. Vale a pena, aqueles de vocês que tiverem interesse, vale a pena ir atrás disso para entender um pouco mais da nossa história. Não, mas por que eu estou colocando isso aqui para vocês? Para mostrar para vocês que a jurisprudência sempre foi nesse sentido, e interpretando aqui, a gente já estava diante de uma outra Constituição Federal, né, em 1963, e sempre interpretando do mesmo modo. A função do Supremo, na época não havia Superior Tribunal de Justiça ainda, a função do Supremo Tribunal Federal é falar sobre a inteligência da norma federal, né, para eliminar a divergência sobre a interpretação da mesma lei federal. Logo, não é a finalidade do Supremo, ao julgar recurso extraordinário, verificar matéria de prova. Só depois, né, na verdade, um pouquinho depois, né, é que o Supremo Tribunal Federal acabou enunciando, né, em sua súmula, né, que para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Vejam, isso aqui também está, né, na página do Supremo Tribunal Federal, que vocês podem acessar ali. A súmula 279, como, aliás, pessoal, boa parte das súmulas, tá? Se vocês fizerem uma pesquisa, vocês vão ver que grande parte das súmulas do Supremo Tribunal Federal são dessa mesma época aqui, né? A súmula do Supremo Tribunal Federal foi obra do ministro Victor Nunes Leal, né? Victor Nunes Leal. O que é súmula? Resumo, né? Súmula, resumo. Resumo de enunciados. Na verdade, costuma-se dizer que seria mais apropriado nós falarmos em enunciado da súmula do Supremo Tribunal Federal. Me parece correto esse modo de pensar, mas hoje, né, se convenciona, se admite falar também apenas em súmula 279, por exemplo, como está aqui no site do Supremo Tribunal Federal. E vejam o enunciado aqui. Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Então, pessoal, quando o ministro Victor Nunes Leal teve essa ideia lá atrás, vejam, em 1963, né, bastante tempo atrás, portanto, 60 anos atrás praticamente, o que é que se pensava naquela época? Né? A finalidade era criar enunciados daquilo que na jurisprudência dos tribunais superiores, do Supremo, melhor dizendo, né, se considerava algo pacífico, para facilitar o trabalho dos juízes do Supremo e dos advogados que atuavam no Supremo, né? Então, esses enunciados, eles eram um resumo, uma síntese, que, na verdade, súmula é sinônimo de síntese também, dos entendimentos da jurisprudência dominante, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, né, a partir do momento que eu, advogado, invocasse uma súmula, o que eu estava invocando, na verdade, era aquele entendimento do Supremo, né? Então, aquela síntese que estava ali daquele enunciado, na verdade, materializava, por assim dizer, todos os precedentes que foram considerados, né, para a sua edição. E vejam aqui, pessoal, que interessante, né, há uma citação aqui, inclusive, de uma decisão de 1924, né, nesse sentido, né, que teria sido também precedente para a edição desse
enunciado. Então, não é coisa de hoje, não é coisa que surgiu com a Constituição de 1988. O tempo foi passando, ainda ali nos idos dos anos 60, né, surgiu aquilo que muitos chamaram na época de crise do Supremo Tribunal Federal, né, crise do Supremo Tribunal Federal, que significava um aumento muito grande de processos tramitando ali no Supremo Tribunal Federal. E surgiu a ideia, na época pareceu uma boa ideia, de se criar o Superior Tribunal de Justiça, né? Pensou-se do seguinte modo: o Supremo Tribunal Federal julgará em recurso extraordinário, né, as questões constitucionais, e o Superior Tribunal de Justiça julgará em recurso especial as questões federais infraconstitucionais. E com isso se resolveria, pelo menos é o que se pensou e acabou sendo incorporado na nossa Constituição Federal, se resolveria a crise do Supremo Tribunal Federal. Eventualmente, essa crise pode até ter sido resolvida momentaneamente, porque com o passar do tempo, nós sabemos, o Supremo passou a enfrentar uma nova crise, e hoje também o Superior Tribunal de Justiça enfrenta uma crise relacionada ou decorrente do grande número de processos que chegam a esses tribunais superiores. De todo modo, pessoal, e para aquilo que nos interessa aqui, eu fiz questão de colocar também essa súmula 279 aqui na tela para vocês, para que a gente não fale da súmula, a gente não fale, opa, não é essa aqui. A gente não cite, não é, a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça como aquela que teria sido a origem de todos os males, né? Se vocês conversarem ali com advogados que atuam já no dia a dia, até professores de processo civil, né? Muita gente gosta de citar a súmula 7 do STJ como a pior coisa que o STJ já fez, né, na sua história, né? Onde já se viu nós termos uma súmula como a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. E o que a súmula 7 do STJ faz, apenas e tão somente, pura e simplesmente, né, é dispor que não cabe recurso especial quando estamos diante de mero reexame de prova. Vejam ali o que diz a súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão de simples reexame de prova, né? A pretensão de simples reexame de prova, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, né? A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. E por que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial? Porque a finalidade, pessoal, do recurso especial é viabilizar, é abrir a atuação do STJ para que o STJ defina o sentido da lei federal infraconstitucional. Não é a finalidade do Superior Tribunal de Justiça julgar o fato, reexaminar a prova, para verificar como o fato aconteceu. Agora, vejam só vocês, pessoal, não confundir, importante, não confundir reexame de prova com revaloração da prova. Inclusive, uma colega de vocês fez uma pergunta muito inteligente, muito interessante ontem, e eu falei assim, olha, é interessante que eu vou levar isso daqui para o pessoal e a gente vai discutir na aula de amanhã, porque isso aqui realmente é algo que confunde muita gente, né? O artigo 1029 do Código de Processo Civil de 2015, vou colocar aqui na tela para vocês agora, ele estabelece que o recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição, serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas que conterão o quê? A exposição do fato e do direito. Isso daqui poderia nos induzir em erro, poderia gerar alguma dificuldade de interpretação. Por quê? Porque algum de vocês aí, ou alguma de vocês poderia dizer, mas espera aí, professor, você está dizendo que não é finalidade do STJ e do Supremo Tribunal Federal a realização do reexame do fato, a realização do reexame das provas. Então, por que eu tenho que fazer aqui a exposição do fato, pessoal? Por quê? Qual a finalidade disso aqui? Vejam, o Supremo e o STJ, como a gente colocou ali no começo, eles não julgam
né, ou não verificam como os fatos aconteceram, né, mas eles decidem sim, eventualmente, né, eles julgam sim, eventualmente, a causa no exercício da função diquelógica, né, após verificar que houve violação à norma. Então, depois de desempenhar a função nomofilática, os tribunais podem realizar a função diquelógica, que é o quê? Aplicação da norma ao caso concreto, né? A aplicação do sentido que ele, STJ, compreende como sentido correto de interpretação da lei federal àquele caso, né? Essa é a função diquelógica, né? Inclusive tem a súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, que de alguma maneira foi retratada no artigo 1034 do CPC, que estabelece que o Tribunal Superior vai julgar a causa aplicando o direito, vai julgar o processo aplicando o direito, né? Ou aplicando o direito à espécie, como estava ali na súmula 456. Mas, além disso também, pessoal, 2 pontos, né? Nenhuma questão de direito, salvo se nós estivermos falando de controle abstrato de constitucionalidade, em que não há uma lide com parte ativa, parte passiva, com autor e réu, né? Então, numa ação direta de inconstitucionalidade, eu faço o controle objetivo, né? Da inteligência de uma lei, por exemplo, em relação à Constituição. Eu não estou julgando um caso, mas ressalvando essas situações, e mesmo nessas situações é muito difícil você escapar de problemas fáticos, né? Embora a gente possa até pensar nisso em tese, mas deixando de lado essa hipótese, nós, quando estamos falando de recurso extraordinário e recurso especial, estamos sempre tratando de algo que emergiu ou que decorreu de uma lide. Então, se A move contra B uma ação, nós estamos ali diante de um conflito de interesses, né? Há uma lide. E a lide, ela se manifesta no plano fático, né? Ora, as questões sempre vão se relacionar a problemas de aplicação da norma a fatos. O que vai acontecer é que, para o cabimento do recurso extraordinário e do recurso especial, a dúvida tem que estar na questão de direito. O que é a questão de direito? A definição da norma a ser aplicada ao fato. A definição da norma a ser aplicada ao fato. Então, aqui na súmula 7 do STJ, né, quando está escrito ali, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, vejam, o que se impede é o reexame de prova. Não se impede, pessoal, a qualificação jurídica do fato, né? Não confundir reexame de prova, né? Ou verificação de como os fatos aconteceram com a qualificação jurídica do fato. Exemplo de reexame de prova. Se eu tenho documentos, testemunhas, prova pericial, né? Nos autos, e com base nesses elementos probatórios, eu quero que o Superior Tribunal de Justiça me diga o seguinte, né? O veículo do réu que causou o acidente estava em excesso de velocidade? Ele estava a 90 por hora, estava a 100 por hora, estava a 110 por hora? Né? Saber como os fatos aconteceram à luz das provas é questão de fato. E não cabe nem recurso extraordinário, nem recurso especial para verificar como os fatos aconteceram, né? Não é finalidade desses 2 tribunais dizerem isso. Agora, não confundir isso com a qualificação jurídica do fato, né? Por quê? Porque quando eu estou diante da qualificação jurídica do fato, ou qualificação jurídica dos fatos provados, eu não estou querendo aqui indagar como os fatos aconteceram. Eu já sei como os fatos aconteceram. Eu só quero saber qual a qualificação jurídica desses fatos, né? Ou seja, eu não estou em dúvida, por exemplo, sobre qual velocidade que o veículo estava. Não há dúvida de que o veículo estava a 110 por hora. A única questão que falta, né, definir aqui é a seguinte: o veículo estando a essa velocidade, à luz da lei, isso está em conformidade com a lei, ou é considerado, ou vai ser considerado por conta disso, um ato ilegal, um ato ilícito. Nesse caso, nós estamos diante de qualificação jurídica dos fatos.
A gente não vai fazer uma análise muito demorada aqui, porque, afinal de contas, né, para variar, eu já estou falando há muitos minutos e não gostaria de falar tanto tempo assim, mas eu só selecionei um julgado aqui para vocês, né, em que o ministro relator, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ele diz, olha, não há falar em incidência da súmula 7 do STJ, porque a solução da controvérsia cinge-se a discutir a qualificação jurídica dos fatos. E quando estamos diante de qualificação jurídica dos fatos, isso é questão de direito. Isso não é questão de fato, tá certo? Pessoal, isso aqui é importante, tá bom? É importante que vocês compreendam, né, a função exercida pelos tribunais superiores no julgamento de recurso extraordinário especial. E o primeiro ponto, ou se preferirem, a primeira chave para compreender isso, né, é entender, né, que esses dois tribunais, ao julgarem esses recursos, eles exercem preponderantemente função nomofilática, que é a função de definir o sentido da norma jurídica, né, definir o sentido da norma jurídica, e, portanto, né, os tribunais superiores, né, ao desempenhar essa atividade, eles não verificam como os fatos aconteceram. Né? O recurso extraordinário tem por finalidade a obtenção de uma definição, uma decisão sobre o sentido da norma constitucional, enquanto o recurso especial tem por propósito a obtenção do STJ de uma decisão que diga qual sentido, como deve ser entendida uma determinada norma federal infraconstitucional. Dessa função nomofilática, ou com ela se relaciona a função uniformizadora e paradigmática, e a função diquelógica é realizada pelos tribunais superiores apenas e tão somente se superada essa função nomofilática. Com isso, pessoal, eu espero ter explicado esse primeiro ponto. A gente vai aprofundar doravante, né, esse modo de pensar. E no próximo encontro, a gente já começa a falar da técnica do julgamento de recursos repetitivos, vamos voltar a falar da relevância da questão federal e vamos ficar de olho na tramitação da PEC no Congresso Nacional sobre a relevância da questão federal para o recurso especial, né? A repercussão geral da questão constitucional para o recurso extraordinário já é algo que se encontra na nossa Constituição Federal desde 2004, com a Emenda Constitucional 45, e falaremos posteriormente também do paralelo, né, entre a relevância da questão constitucional, perdão, a repercussão geral da questão constitucional e a relevância da questão federal quando nos aprofundarmos a partir do próximo encontro, tá bom?